Olá, empreendedor e empreendedora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Gestão 360. Um podcast com um tema leve, mas que leva gestão prática para o dia a dia do seu negócio, para que você possa ter mais resultado, mais lucro e mais liberdade para poder crescer com mais consistência e performance. Eu sou Marcos Reis, sócio da MaxUp Consultoria e host idealizador desse podcast, e hoje vou ter a honra de trazer aqui um convidado muito especial para tratar sobre um tema que muitas vezes é visto como sofisticado, ou como mito, ou como às vezes até não dão a devida importância. Então, eu trouxe aqui o Papa do Planejamento Estratégico e eu tenho a honra que ele é meu sócio, meu amigo, meu irmão, camarada. Então nós vamos receber aqui hoje Felipe Henrique, ele é CEO da MaxUp, coordena e controla lá toda a nossa operação da MaxUp, da Power, do nosso planejamento estratégico e também lidera dentro da nossa estrutura os projetos de planejamento estratégico mais estratégicos lá, mais relevantes da nossa companhia. Felipe tem vasta experiência aí com os demais variados segmentos que a gente já atuou dentro da consultoria, mas também, já contando uns bastidores aqui, o Felipe também já teve empresas do varejo. Então hoje nós vamos falar aqui sobre planejamento estratégico com um viés muito focado para o varejo, né? Como aplicar as metodologias do planejamento estratégico para que a sua empresa do varejo possa crescer, expandir e principalmente gerar lucro na última linha da DRE. Obrigado, Felipão, por estar aqui conosco. Se apresente aí, conta um pouquinho de quem é o Felipe, né? Como é que surgiu a nossa sociedade aí e qual a importância do planejamento estratégico que você vê para a MaxUp de hoje. Com certeza. Muito bom estar aqui de novo, né? A gente começou geralmente a ideia do Marcos, né? Começar essas ações legais como aqui o podcast, que a gente consegue levar um pouco de conteúdo aí para você que está do outro lado, está procurando conhecimento, está querendo mais resultado na companhia. Esse é o local e o conteúdo especial para você. A gente está agora, né, oficial há 8 anos, né, no mercado. A MaxUp existe há 8 anos. A gente é sócio, amigo de infância, né? Então tem uma trajetória muito legal aí nesses 8 anos, que parece ser mais, né? 8 anos a gente brinca lá que é o contábil, né? O gerencial já tá bem mais que esse já. E obviamente a trajetória anterior nossa profissional, mas também da MaxUp, com vários clientes, projetos, fez com que a gente também fosse desenvolvendo, aprendendo, né, e ganhando cada vez mais conhecimento no âmbito de gestão de forma geral. E falar de planejamento estratégico, principalmente, né, no viés do varejo, é um prazer muito grande. A gente, né, já tive loja de varejo, tive padaria, então vivi na prática ali aquela rotina. Hoje ele tá engomadinho assim, mas ele já viveu atrás do balcão lá. Com certeza. Já acordou muito domingo cedo, já assou pão, né? Já aprendi muito ali no outro lado do dia a dia. Então, a MaxUp, obviamente, é uma consultoria especializada em gestão empresarial. Como a gente tem os 3 pilares, né? Finanças, processos e estratégia. E hoje nós vamos falar basicamente aqui, ou bem da vertente de estratégia, junto com a nossa expertise, experiência, e agora em mais de 500 companhias, né? Que a gente já passou em diversos lugares desse país, com muito conhecimento. Eu queria fazer esse resumo, né? Eu sou administrador de formação, algumas especializações em finanças, mas eu acho que nos últimos 8 anos, se eu for na academia, eles me dão alguns outros títulos não oficiais aí por conta da experiência prática de gestão do dia a dia. Então aqui a gente fala para você, empreendedor de verdade, gente de verdade, gente que vive, desafia, tem desafio, tem dores, mas nós estamos aqui para poder te apoiar. Você tem mais resultado, mais lucro, mais gestão e mais qualidade de vida também. Queria que você contasse aí para esse público que está chegando agora, ou para quem já nos escuta, conhece, dos outros mais de 20 episódios que a gente tem gravado aí do Gestão 360. Conta aí, né? Eu gosto muito do seu exemplo aí da viagem, né? O que é o planejamento estratégico? Tem gente que não sabe nem o que é o planejar e muito menos o que é o estratégico. Quando junta as duas, então, o que é o planejamento estratégico na prática? Aí tem um pouco mais de
de anseios e dúvidas ainda, né? Mas não só para os nossos clientes, nós também fazemos o nosso planejamento estratégico, né? Inclusive agora acabamos de definir nossos objetivos até 2028, né? Olhando aí 26, 27 e 28. Então, vamos colocar justamente esse triênio aí de 26, 27 e 28 para facilitar. Vamos dizer que é um objetivo nosso, queremos ir para a NRF em 2028. Né? Queremos fazer uma viagem lá para Nova York para acompanhar a principal feira do varejo mundial e trazer novidades para os nossos clientes, parceiros, né? Se atualizar também. Então, começa por aí. Onde que é o alvo? Onde que eu quero chegar? Então, queremos fazer essa viagem. Beleza. Então, esse é o primeiro pilar de um planejamento simples. Pega nessa viagem. Eu quero ir para uma praia, eu quero ir para um local. Definiu o local, a gente tem um alvo inicial do planejamento. Beleza? Quando a gente tem isso, repare que a gente já passa a ter clareza. Porque muitas vezes a gente não tem esse alvo. Eu quero fazer uma viagem. Mas quando que você quer fazer a viagem? Para onde que você quer fazer a viagem? E se puder ainda, por que quer fazer essa viagem? Eu quero um tempo de descanso, mas eu quero conhecer uma cultura nova, uma cidade nova, algo nesse sentido, um estado novo ou um país novo. Definimos esse alvo na viagem, a gente começa a fazer o quê? Planejar ela. Então, se eu quero, né, fazer uma viagem em 2028, o que nós precisamos para poder fazer essa viagem? Então, vai muito nessa parte da financeira da viagem, qual o recurso que a gente precisa, quanto tempo nós vamos ficar na viagem, o que nós vamos fazer lá. Além disso, quero visitar isso também, quero aproveitar para poder tirar uns dias, descansar e ir passear. Então, você começa a fazer o planejamento. Então, eu tenho um alvo e eu tenho alguns objetivos dessa viagem. Beleza? Então, estou aqui pegando o nosso planejamento. Depois disso, eu começo a ter as metas da viagem. O hotel ou a hospedagem que nós vamos ficar, se nós vamos alugar carro ou não, se nós vamos utilizar qual o meio de transporte. No como ali, né? No como. Então, muitas das vezes, as pessoas começam pelo como e não tendo clareza do objetivo de onde chegar, o porquê daquilo. O planejamento comece pelo porquê. Por que eu vou fazer essa viagem? Tem até o livro do Simon Sinek, né? Que começa pelo porquê. Começa pelo porquê, também. Começa a ter essas respostas, né, do planejamento. E aí sim a gente começa a ter, inclusive, oportunidades, cenários numa viagem. Eu gosto muito da associação de viagem com planejamento estratégico, porque por mais que a gente deseje, tenha um alvo e tenha clareza de onde chegar, o mundo não é perfeito, né? As coisas mudam. A gente tem mudanças ao longo da trajetória. Coisas mudam, empecilhos ocorrem, desafios aparecem e a gente vai ajustando rota. E aí que você cria o quê? Cenários. Olha, eu posso ir em 28, mas se der certo a gente pode ir em 27. E se não der para ir aqui, qual que é a outra oportunidade que a gente possa fazer? Então, uma visão clara, simples, fazendo associação de uma viagem, que a gente consiga ter um paralelo desse nome bonito de planejamento estratégico. Legal demais. E para você que está nos ouvindo aí, já salva esse podcast, curte esse podcast, ativa o sininho das notificações, segue a MaxUp lá nas redes sociais ou até mesmo envia para aquele seu amigo que está precisando de um planejamento. E para quem que precisa de um planejamento? Quem está crescendo, está abrindo novas lojas, aquela pessoa que está passando por um período ou uma necessidade de sucessão do negócio. Seja uma sucessão para os filhos, para o irmão, para alguém que vai assumir aquele negócio. É muito importante, nós vamos tratar isso aqui nesse podcast e no nosso e-book, que também está na descrição desse podcast aqui, se você quiser baixar o e-book. É muito importante que o sucessor e o sucedido saibam para onde, né, o caminho, o porquê, onde nós queremos chegar. Porque fica mais claro para quem está cedendo o poder e também fica mais claro para quem está recebendo. Então, cara, você está recebendo essa aí, entre aspas, de mão beijada, essa sucessão, mas
nós precisamos chegar lá. Tá aqui um alvo para a gente atingir. Para você que está começando a nos ouvir e não conhece a MaxUp, não conhece as nossas soluções, está chegando agora aqui nesse podcast, nós somos sócios, como já falamos, e normalmente lá na empresa eu que sou das ideias, né? E tivemos agora a necessidade de mostrar com mais clareza, com mais profundidade para o empreendedor de verdade, assim como o Felipe falou, aquele empreendedor real, que está ali do dia a dia, que acorda cedo no domingo, que vai lá para sua loja, abre loja, fecha loja, para falar com o empreendedor o que é planejar, como é que é fazer um planejamento estratégico. E para isso, nós criamos um e-book de planejamento estratégico focado para você do varejo. Então, para você que é do varejo, que já faz uma espécie de planejamento, ou já tem um planejamento mais robusto, ou para você que nem sabe o que é planejamento estratégico, já clica aqui na descrição desse podcast ou desse vídeo que você está assistindo, que você vai chegar na nossa landing page, onde você vai poder baixar esse podcast, esse e-book e o nosso podcast, no qual um vai complementar o outro. No podcast vai ter lá técnicas, né, formas visuais, metodologias que a gente usa para realizar na prática o planejamento estratégico dos nossos clientes. Filipão, vai estar aí está lá no nosso e-book um pouco de sucessão também ligado ao planejamento estratégico, mas vamos começar do básico, né? Então, a gente falou que vai trazer aqui muito sobre varejo e eu vou usar aqui um exemplo do supermercado, tá? Imagina um dono do supermercado, tem uma pequena rede lá, ao longo de um período, ele abriu uma terceira, tinha 2 lojas, abriu a terceira, a quarta, tá aumentando o faturamento, só que aí ele começa a sentir um negócio que dói bastante, que é a dor do crescimento. Essa dói demais. É boa, mas dói demais. E aí, onde que dói na dor do crescimento, né? Dói gestão de pessoas, dói gestão do caixa, né? E uma série de outras dores que vem por aí. Mas na sua experiência, né? O apelido do Felipe lá na MaxUp, nos amigos dele, é planejamento. Então, né, na sua experiência, principalmente do planejamento estratégico de supermercado, que você já fez de alguns, qual o maior erro, ou o erro mais comum que existe nesse planejamento estratégico do varejo, para o varejo específico? O varejo, só uma recapitulação antes, quando a gente fala do varejo, e aí você deu o exemplo do âmbito de supermercado, é um setor com margem muito pequena e muito fragilizado, né? Então, qualquer mudança pequena que se faça de margem, de perda, de eficiência, a gente tem impacto muito grande nos resultados. Esse é um ponto muito importante, porque é um setor que trabalha com uma margem muito pequena. E aí, quando a gente pega um pouco dessa expertise nossa e a visão prática que a gente trabalhou em algumas companhias, talvez poderia elencar até mais tópicos aqui como principal erro. Mas eu vou na parte justamente de não olhar para dentro de casa. Eu estou crescendo, vou usar o seu exemplo. Tenho 2 lojas, depois eu vou para 3, depois eu vou para 4. Está claro para você quais são as suas fragilidades atuais antes de você crescer? Então, um momento muito importante na elaboração do planejamento é a gente olhar para dentro de casa e falar assim, tá, para mim crescer, vou ter essas dores, mas eu posso mitigá-las. Então, se eu tiver um RP melhor, eu preciso preparar para o crescimento, exemplo, com uma infraestrutura melhor de um software que atenda. Por que isso não acontece? Porque vai muito no entusiasmo, na oportunidade. Pô, pintou uma loja, é muito boa, e é assim que acontece mesmo. Mas quais são as minhas deficiências atuais? Se eu tenho claro essas deficiências, eu vou crescer, mas já vou preparar, vou contar com a ajuda de terceiro, vou pensar em alguém que possa me ajudar nesse... Facilita até no aspecto de contratação, né? Vou contratar alguém que venha para tentar me ajudar a solucionar essa dor também. Né? Exatamente. É lógico que a gente, a consultoria vai conseguir mapear isso, né? E trazer uma visão externa, mas muitas vezes se a pessoa parar um pouquinho, discutir, conversar com algumas pessoas mais próximas, liderança, ela já vai identificar as fragilidades atuais. Né? Pegar um contexto, por exemplo, de um relatório do setor, entender o que está sendo feito, eu já tenho uma concepção. Talvez esse, para mim, nessa trajetória, é o principal erro. Querer só olhar para o futuro sem reconhecer o status quo atual.
Às vezes reconhecer as próprias limitações, né? Eu quero crescer, eu acho que é importante crescer, até num país que a taxa de juros é 15% ao ano, aí não tem como, você tem que crescer, senão você é engolido, mas também pela taxa de juros ser 15%, você também tem que crescer minimamente sabendo onde que são as fragilidades, né? Eu gosto muito do exercício que é você sentar lá e elencar, né, quais são as fragilidades, mas não dá para atacar todas também, né? Não dá. E o planejamento estratégico nos ajuda muito nisso, de identificar quais são ou quais serão as batalhas que eu vou lutar dentro daquele ano. O Felipe falou muito do foco 2028, o período maior. É legal, isso que é a visão, né? Onde que eu quero chegar. Mas eu quebro o planejamento estratégico e falo, mas o que eu vou atacar esse ano? Não dá para eu morder o bolo inteiro, né? Exatamente. Eu vou mordendo um pedacinho de cada vez. É legal demais. Mas, voltando, continuando esse exemplo aí do planejamento estratégico, aí vamos pegar um exemplo já do lado oposto, né? A gente falou dos principais erros cometidos ao se fazer um planejamento estratégico. Vamos pegar um exemplo legal aí. A gente tem alguns cases dentro de casa, você participou de vários planejamentos. O que tem funcionado, né? Você pega ali um supermercado com mais lojas, o que você vê de boas práticas ao se olhar o planejamento estratégico? Legal. Só um ponto em relação ao crescimento, né? A gente sabe dos desafios, sabe da dor, mas eu vou fazer até uma provocação, né? Experimente, então, não crescer. Eu acho que um grande passo para entrar num viés contrário de sobrevivência e perenidade da companhia é não pensar em crescer. Fica 2 anos com o mesmo faturamento. Com o mesmo faturamento e não corrige nem a inflação, enfim. Eu acho que é um ponto de perenização das companhias, tem que fazer o crescimento, né? Do lado contrário, a gente falou aqui então da fragilidade de não reconhecer, isso é um ponto importante, porque quando a gente começa a olhar para o futuro, a gente também já elenca quais prioridades nós precisamos sanar. Né? Aí elencamos lá 20, 30 oportunidades, ou fragilidades, ou dores. Eu não consigo resolver isso todas. Né? De forma simultânea, eu quero resolver tudo. Quem dera. Né? A gente vê isso na prática. Então, olhando para o futuro e tendo a clareza do que tem sido muito produtivo, muito prático, e as companhias têm colhido muito resultado nesse sentido com o nosso apoio, acho que está muito ligado a os indicadores que vão medir se o caminho que a gente traçou está indo ou não. Né? Os indicadores são termômetro. Pensa na viagem, vamos dizer que uma parte ela é de carro, e aí eu estou no velocímetro, eu estou sentindo se eu estou caminhando ou não. Essa via aqui me permite ir a 100 km por hora, eu estou indo a 80. Por que eu estou indo a 80 se permite ir a 100? Então, a clareza dos indicadores linkados aos objetivos, né? Então, eu tenho um objetivo, eu tenho uma visão clara de onde que eu quero chegar, eu traço algumas rotas e peço e trago alguns indicadores que vão medir se eu vou conseguir chegar naquele local. Inclusive, ele é peça fundamental para corrigir rota, quando a gente não consegue atingir aquele objetivo, aquela meta. Então, simplificando isso que eu estou falando eu tenho uma meta de médio prazo, né? Vamos colocar 3 anos hoje, médio prazo, não temos utilizado tanto mais que 3, acho que está muito nessa média. Alguns casos específicos em 5, são setores específicos também, mas no varejo está muito voltado para 3 anos. Então, eu tenho uma meta de 3 anos. O que eu faço? Eu quebro essa meta em ano. Né? Então, eu crio uma meta para 26, uma meta para 27, uma meta para 28. E atrelo alguns indicadores que vão falar, eu preciso de percorrer X% em 26. E se eu não estiver percorrendo, eu preciso corrigir rota. Então, a parte que funciona muito bem é essa clareza de indicadores. Por exemplo, né, no varejo, que a gente tem muitas lojas, eu posso ter número de lojas, eu posso ter quantidade de cupons. Olha, agora, com eu tendo mais lojas, eu quero ter mais cupons. Cupons, clientes em loja, né? Visitas. Por que meu cupom, engraçado, eu abri uma nova loja e eu percebi que os cupons das minhas lojas atuais caíram? Por quê? Será que você está tirou o faturamento? Será que tirou o faturamento? Ou você dedicou sua energia e o marketing apenas para uma nova loja e esqueceu um pouco das demais? A nova loja está toda bonita e as outras lojas precisam de fazer alguma reforma, alguma repaginação. Então,
Cupons, itens por cupom, são outros indicadores que a gente olha muito. Ticket médio, preço médio e SKU. Se eu pudesse dar uma dica para você, eu olharia sempre esses 5 indicadores. Cupons, itens por cupons, ticket médio, SKUs. Esses principais aqui seriam, talvez, assim, um indicador os indicadores que você tem que monitorar aí praticamente diariamente, olhar, e tem muita oportunidade dentro disso. Legal demais. Eu gosto muito eu cito alguma vez quando eu vou falar sobre planejamento, eu gosto muito do exemplo do GPS, né? Quando você tem um plano, bom, eu coloco lá, eu vou sair do ponto A, chegar no ponto B. Você coloca lá o GPS, e uma vez que você está seguindo, ele está te mostrando aonde você deve ir. Se você desvia do caminho, como você tem um plano, não fica ninguém... Ou perdido, o GPS fica lá assim, você errou, olha só, porque você tem um plano. O GPS simplesmente vai lá e corrige a rota. Agora, se você não tem plano nenhum, o mês que dá ruim, a conta não fecha, o seu sócio começa a te cobrar, os seus colaboradores começam a desconfiar do negócio. Se você tem um plano rápido, um plano, a correção de rota ela é muito mais rápida, né? E junta isso com indicadores. Se a gente pudesse pegar aí, Felipe, no nosso e-book, né, que eu tem falado aqui, vai estar lá no nosso site também. No site da MaxUp vai ter lá, dentro do blog, tem várias matérias, vários artigos que tem lá escritos, mas vai ter um artigo sobre planejamento estratégico e o e-book completo e o vídeo desse podcast lá também. Mas uma das coisas que vai ter no e-book são exemplos práticos, né, de cases reais que a gente fez. Se você pudesse pegar uma boa prática de um case real que a gente fez, qual que seria, assim, se você, dentro da sua... Tá, eu colocaria um case de aquisição de lojas de uma franquia, porque isso estava dentro de um planejamento, né, de um crescimento, e essa companhia tinha lojas de outra bandeira, via franquia, e estava muito claro que em algum momento a gente precisava adquirir essas lojas, e isso aconteceu. Né? Então, quando chegou a oportunidade, óbvio, houve cálculos, houve negociação, houve sessões. Mas isso já estava planejado já estava planejado há 2 anos atrás, então foi muito legal. O êxito, né, melhorou muito esses indicadores que eu falei, porque tinha algumas travas da franquia e tudo isso. Um ponto importante de falar aqui, a gente está falando de indicadores, de práticas aqui do varejo, eu falo que o dia que a gente chegar nesse denominador comum, nós vamos ganhar um prêmio Nobel, né? Porque é um triângulo, né? A gente tem no varejo, aí muito importante para você, gestor, né? Líder de supermercado, a gente tem um triângulo na minha experiência. Eu tenho estoque, eu tenho caixa, né? E eu tenho perdas com ruptura. Então, o que é muito comum no varejo? Eu faço uma equalização de estoque, sobra caixa, eu pioro, quebra. Tá. Minha eficiência operacional fica prejudicada. Eu aumento estoque, eu melhoro minha ruptura. Não falta mais produto. Passa a ter problema de perda e piora o caixa. Então, não tem um denominador comum. Então, esse é um círculo também que a gente olha muito e é muito comum nas empresas de varejo em crescimento. Porque quando você abre uma nova loja, você acaba tendo um investimento muito grande de estoque. E você tem a dificuldade de caixa para pagar esse estoque. Até porque a loja nova demora, às vezes, houve ali... investimento na infraestrutura. Na infraestrutura, né? E ela não performa com tanta velocidade, né? Esses dias eu estava até conversando com... A gente está falando de indicadores para varejo, né? Estava conversando com um mercadista lá, amigo nosso e tal. E ele está com a dificuldade... Ele cresceu, né? Fez investimentos, reformou lojas e tal. Então, ele acabou captando recursos, mercado, banco, né? E não só isso, está com baixo caixa. E aí ele estava lá preocupado, falou, não, Marcos, janeiro, né? A gente está gravando esse podcast aqui, final de janeiro, ele estava comigo, Marcos, janeiro tá ruim demais. Dezembro, que eu achei que ia bombar, foi bom, mas não foi aquilo tudo, né? Porque tem muita despesa em dezembro também. Dezembro parece bom, que vende muito, mas tem despesa demais também, né? Mas enfim. E aí a gente discutindo lá e ele estava muito preocupado com caixa.
E aí a gente começou a conversar, eu comecei a tratar com ele sobre compra, né? Que é o setor mais estratégico dentro do supermercado. Com né? O certeza. setor de compra ali, que eles chamam de comercial, Exato. né? Enfim, a gente estava tratando lá sobre compra e tal. E aí eu falei, cara, você está competindo o preço, aqui em Minas bebe muito a cerveja Brahma latão, né? Brahma latão lá, o seu preço tá igual de um cara que tem 300 lojas. Não dá. Você tem que ter Brahma latão gelado. É diferente de você ter Brahma latão barato. É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Você tem loja de bairro, você tem que dar comodidade. E a gente foi discutindo sobre isso e a gente criou uma meta. Falou, cara, você está com necessidade de caixa. Então, ou seja, você precisa botar dinheiro dentro do seu caixa. Uma forma de fazer isso é vendendo tudo no débito Pix. É mais difícil você forçar a venda. E aí a gente criou uma estratégia muito simples. Cara, eu vou preocupar com preço, óbvio, na compra, mas eu vou priorizar prazo. Aí nós fizemos uma lista de 5 principais fornecedores que estava dentro do planejamento estratégico dele, criar mais relacionamento com esses fornecedores, que era para um outro viés, né? Na prática, uma das ações do planejamento estratégico era criar relacionamento. Mas a gente viu isso como oportunidade, falou, cara, você vai marcar almoço, café, vai encontrar com esses 5 principais fornecedores. Fizemos lá, prazo médio de pagamento que ele tinha. Um fornecedor era 14, o outro 21, o outro 21, o outro, sei lá, não lembro qual que era. Resumo da ópera. Dos 5 principais, nós levamos todos para 28 dias. Ele conseguiu nessa negociação. Isso é o quê? Gestão com base Caixa rápido. Botou dinheiro do fornecedor dentro do seu caixa. Então, assim, são através dessas ações do planejamento. Pontuais, né? Com o indicador do dia a dia que fazem a gestão lá, né? Mas bacana. Isso também... Dentro da nossa metodologia do planejamento estratégico, lá na MaxUp, a gente faz muito um roteiro do planejamento, né? Que vai estar lá no nosso e-book. Mas dentro desse roteiro, a primeira etapa é o diagnóstico. E aí eu percebo muito que muitas vezes é muito mais glamuroso você já colocar a visão, já colocar a meta, né? O que você percebe aí da importância de se ter o diagnóstico e falar claramente para o empreendedor que está nos ouvindo, não pular essa etapa do diagnóstico, né? Eu acho que eu vou linkar isso ao principal erro, né, que eu comentei aqui, que é quais são as suas fragilidades atuais. E aí um ponto muito importante do diagnóstico com a visão externa é que a gente consegue, nas entrevistas, nas análises de dados e informações que nós procuramos, geralmente o nosso diagnóstico tem muita profundidade, né? A gente questiona, pega relatório, analisa, às vezes, conciliação, vai para o extrato bancário, então faz um pente fino, até um lado muito próximo de uma auditoria, para te dar essa tranquilidade. Algumas das fragilidades, das dores que o empresário até conhece, muitas vezes a gente reforça essa dor com ele, com embasamento, mas traz novas visões que ele não enxerga. Então, na parte do diagnóstico, a gente tem uma clareza da companhia, como que ela funciona hoje, quais os pontos fortes dela. Tem toda companhia, por mais que vai ter muito gargalo, muita oportunidade de trabalho, ainda bem, porque tem muito trabalho para a gente, né? Com certeza, esse é o objetivo também, que a gente Mas eu falo que toda empresa, até as mais organizadas, sempre tem demanda para melhoria de gestão. Sempre tem. Porque um negócio é um organismo vivo, né? Ele vai ajustando e tudo. Mas um ponto muito importante é que a gente consiga trazer os pontos fortes também. Então, questiona muitas vezes um ponto que as pessoas trazem, né? Tem casos nossos que algum novo produto surgiu de uma entrevista durante o diagnóstico. Às vezes a pessoa estava ali no dia a dia, percebe que tem uma oportunidade de uma fabricação própria, por exemplo, e ele não teve, sei lá, oportunidade, ele não teve momento para poder trazer isso, ou às vezes até teve também, mas não foi escutado, e a gente consegue trazer e discutir e levar isso para embasar o planejamento. Legal demais. Agora nós vamos tocar num ponto aqui que ele é legal. Aí essa é uma dor que ele não só vai para o supermercadista, mas para todo varejista e até outros segmentos também, né? Que é a dependência do dono. Né? O cara que... normalmente você vê muito esse mercado de regional, mais de bairro e tal, mas isso vai para qualquer negócio varejista. Existe uma dependência do dono muito grande. E aí eu queria que você pudesse trazer essa dependência do dono em 2 óticas. A dependência da ótica
para com a equipe, né, os líderes, os gestores, que às vezes tem o gerente de loja e tal, mas também a necessidade do fundador, o dono entenda como fundador. E aí, nesse momento da transição da sucessão, que a gente faz muito bem lá, que é esse ajudar as empresas a passar esse bastão, né? Passar esse bastão de uma maneira mais organizada. Como que o planejamento estratégico pode ajudar o fundador, o dono, sair do dia a dia da operação, seja para deixar mais o gestor, o gerente de loja, conduzir a operação, ou deixar o sucessor conduzir o negócio, sem perder o controle, sem perder segurança, sem perder margem e lucratividade. Como o planejamento estratégico pode ajudar isso? Se formos pelo viés, que estamos claro agora, temos clareza de onde chegar. Temos uma visão clara que queremos em tantos anos ter mais X lojas, mais tanto de faturamento. Temos bons objetivos e projetos que vão sustentar, porque eu já tenho clareza aqui das minhas fragilidades. Tem bons indicadores que vão medir, vão acompanhar se eu estou caminhando. Eu tenho uma tranquilidade de deixar uma pessoa executar sobre um acompanhamento. A gente participa muito de clientes que vão nesse processo sucessório para conselho, então fica menos na operação do dia a dia, mas consegue acompanhar. Consegue acompanhar por quê? Porque tem clareza. Como é que você vai cobrar um líder, um próprio filho que for assumir o negócio? Fala, olha, mas você não está indo para o caminho certo. Mas qual o caminho? Ou é muito comum, né? Você não está indo para o caminho que eu queria. Qual que é o caminho? Qual que é o caminho que a companhia quer? Ou qual as tendências do mercado que a gente precisa de seguir, né? Então, esse é um ponto muito importante, junto com as preparações para isso, né? Alguns casos que a gente participou, você vê que dá um sentimento até de vazio, né? Porque, olha, eu estava aqui todo dia, abria a loja, fechava a loja, abria a loja, fechava a loja. Depois cresceu, passei a ter 5, eu já não consigo fazer isso. Depois eu passei a ter 10, 20, 30. Eu preciso de gente agora. Mas agora eu preciso estar muito mais conectado com as tendências, com as boas práticas de mercado, para me contribuir dando as diretrizes do que executando. Então, se as diretrizes estão claras, você vai cobrar a execução porque tem-se diretriz, tem caminho e tem os termômetros ali para você medir se o caminho está indo como a companhia deseja. Exatamente. Eu também acrescento aí, Felipe, eu acho que é uma coisa que eu acho muito bacana. A gente é muito parceiro aqui da AMES, né, que é a Associação de Mercados de Minas Gerais, da Abrazel, que é de bares e restaurantes, da CDL, que é de lojistas, né? Aqui em Belo Horizonte, em outras regiões. E a gente também faz muito evento, né, como empresa, para conectar empreendedores, muitas vezes do mesmo setor. Já fizemos almoço para supermercadista, jantares para outros segmentos, enfim. E é legal. O que é importante disso, né? Você tá dentro dessas instituições também, o fundador ou o gestor que às vezes está se afastando do dia a dia da loja, porque às vezes uma vez que eu tenho 2, legal, visito uma de manhã, outra de tarde, às vezes, ou eu vou invertendo. Quando eu tenho 5, cara, já não dá mais. Então eu tenho que também estar bebendo da fonte de outros empreendedores. O que a galera está sofrendo? Será que eu estou sofrendo igual? Será que às vezes eu estou até bem na área de gestão de pessoas, por exemplo, mas o outro eu estou mal na área no meu departamento de compras, no meu departamento comercial. Então o que o outro está fazendo? Alguém do mesmo porte que eu. Então, assim, acho que é interessante trazer para o empreendedor que o planejamento estratégico é importante, mas ele precisa beber da fonte de outros lugares também, né? E aí procura o benchmark, a gente tenta provocar muito isso, né? De enxergar o que o mercado está fazendo. Sim. Conversar, procurar boas práticas. Um exemplo disso, olha, eu conheço uma pessoa, ou um parceiro, uma outra companhia que é muito forte nisso, só que a gente não consegue trocar, ver o que ele está fazendo de bom lá para estar dando certo. Porque alguns desafios são comuns, né, do mercado, não é privilégio de um ou de outro. E é legal porque assim, a nossa consultora está lá até agora, eu fui esses dias no supermercado interior de Minas, e assim, a gestão, uma rede que fatura bem, mas a gestão financeira em si não era muito boa. Não existia muitos controles e tudo mais.
não, o negócio dava dinheiro, tal, tem retorno positivo, mas não tinha muitos controles. Mas quando você ia para a área do comercial, do compras ali, do fiscal, entrada de mercadoria, cara, fantástico, cheio de controle, muito organizado, usava de ponta a ponta o sistema Avanço que ele tem lá, um sistema bacana demais do segmento. Então, olha para você ver, então assim, beber na fonte mesmo. Pô, às vezes a pessoa não é referência na gestão financeira, mas eu já sou, mas ele é melhor do que eu na parte do fiscal, por exemplo. Do compras, do processo ali do comercial trabalhar, né? Produto com baixo giro, alto giro, enfim. Então é beber na fonte disso. E voltando só para finalizar a nossa última pergunta, né? Que era a parte do dependência do dono, eu nos últimos 2 anos eu tenho feito um pouco disso no meu dia a dia com os meus liderados ali, ou os projetos que eu estou envolvido, e tenho falado isso muito para os empreendedores. Muitas vezes o fundador, a gente que fundou o negócio, que é dono ali e tal, obviamente você tem uma visão que você já está pensando lá na frente. Né? Só que é importante que a gente deixar também o nosso gestor, o nosso líder, o nosso sucessor errar um pouquinho, sofrer um pouquinho, porque a gente já sofreu muitas vezes. Então ele começa com a ideia, a gente já fala, não, isso vai dar errado. Então eu tô brincando agora e falo assim, tá, beleza. Essa ideia aí vai me consumir muito tempo? Se não, deixa fazer. Essa ideia aí vai me quebrar? Não, se vai gastar pouquinho de dinheiro, deixa fazer. É importante também deixar o pessoal quebrar a cara um pouquinho. E aprender um pouco. E aprender, né? Porque isso traz mais maturidade pro sucessor, pro líder ali, né? A gente aprende muito com os erros também. Não dá para falar só eu li um livro. É bom dar um errado um pouquinho, só que errar rápido, corrige rápido, e por isso que o planejamento estratégico é bom. Ele já te mostra rápido que você não está indo para o caminho certo. Não está indo para o caminho traçado. E os indicadores nos apontam isso, né? Ele indica porque, era para ter indicado para cá, tá para cá agora. Exatamente. Bacana. Agora, caminhando aqui para um outro viés, né? E também da importância do planejamento estratégico, a gente está chegando agora num momento crucial, mas eu até gravei um podcast outro dia com o Gabriel, da Avanço Informática, que é do segmento supermercadista, e ele me falou um negócio que eu achei interessante. A gente está entrando agora na reforma tributária, né? Isso. Já começou, né? Então, normas surgindo, melhorando, sendo editadas lá pela Receita Federal, começou agora em janeiro de 2026. Mas, como o Gabriel da Avanço disse lá, a gente já viveu isso em outros momentos na história do Brasil. Então, não é tão assim. A galera está se vendendo isso aí como o nosso mundo vai acabar. Não é tão assim, né? Vai mudar muita coisa. Mas a gente já teve a mudança da nota fiscal eletrônica, o SPED, algumas coisas já mudaram que o varejo já se adaptou. Exato. Então, você varejista que está nos ouvindo, calma, está se fazendo muito alarde, mas também acorda, né? Começa a se movimentar, já era para estar começando, mas quem está escutando esse podcast já começa logo. Mas eu queria que você trouxesse um pouco da pauta que todo varejista tem que ter, da importância da reforma tributária dentro do planejamento estratégico aí agora. O primeiro ponto, né? Se você não tem um planejamento estratégico dentro desse período que a gente está conversando aqui e no e-book, vá lá, pega o conteúdo, olha para isso. Se precisar de ajuda, nós estamos à disposição, mas começa a olhar para o futuro do seu negócio. E dentro disso, com certeza, um dos objetivos que tem que estar no planejamento estratégico é a reforma tributária, porque ela vai mudar o negócio. Ela vai mudar a forma das empresas fazerem negócio. Acho que o principal ponto, igual o Marcos falou, acho que tem muito oba-oba nesse momento no mercado, né? Toda hora aparece gente falando de reforma tributária. Não, eu sou especialista em reforma tributária, mas nem o governo nem o governo tem certeza se é especialista. Então a gente tem algumas visões aí. Mas tem que começar a se adaptar. E o que a gente percebe nesse momento tem um impacto muito grande no caixa, né, por conta da forma de apurar o imposto, de guias e tudo isso. Mas eu acho que também para o varejo, que é venda toda hora, né, passando o cartão, toda hora ticket ali, gente visitando a loja, eu acho que tem algumas tratativas, principalmente de crédito e de incentivos fiscais que pretendem ser encerrados. A gente não pode garantir, mas pelo menos no planejamento do governo, esse é o caminho.
Sim. Então, coloca isso no seu planejamento para sentar com pessoas que estão mais próximas, com a sua contabilidade, enxergue como que você pode se estruturar melhor para receber essa reforma. E um ponto muito importante, quanto mais organizado a empresa está, né, a nível de controles, de uma gestão financeira eficiente, de um fiscal, de um compras, mais facilidade ela vai ter para se adaptar. Imagina quem está muito defasado. Primeiro ele tem que ir para a parte de organização mínima para depois discutir os impactos e a mudança. E você comentou uma parte aqui, né, da visão de financeiro, de orçamento. O planejamento estratégico, ele é o guia do seu orçamento. Porque, eu quero investir, por exemplo, num novo maquinário de congelados. Espera aí, isso, qual que está traçado no planejamento? A gente precisa de investir nesse negócio? Casa com alguma coisa? Então, as suas definições de investimento, as suas definições de onde gastar energia e dinheiro vai estar ligado com os objetivos que saíram da visão do negócio para os próximos 2, 3 anos ali. E assim, ainda nessa pauta da reforma tributária, vai ter aí na descrição do podcast, lá dentro do nosso e-book, um outro link que é do podcast que eu gravei com a Fernanda Silveira e também com o Gabriel da Avanço, que é explicando um pouco o quanto que a reforma tributária vai impactar no caixa do dia a dia do seu negócio. Hoje, muitas empresas não estão preocupadas com isso, até porque a reforma ela é gradativa, né? Começa agora em 26, muda algumas regras, para 27 mudam outras. Então, inicialmente não tem impacto direto no caixa, mas a partir de 27, 28, já começa o tributo impactar no seu dia a dia do seu caixa. Marcos, mas como assim? Então, abaixa aí o nosso e-book, assiste lá os outros episódios, mas no e-book também vai estar descritivo, porque isso vai impactar na forma com que a gente recolhe e paga o tributo para o governo. Então, assim, é muito importante que, de fato, a gente acorde para isso. Não é para ficar desesperado, tem outras coisas para eu desesperar, o dia a dia da loja, o funcionário que falta, o meu líder que eu preciso desenvolver, mas eu tenho que estar antenado nisso, eu tenho que estar olhando para isso, porque isso vai impactar o dia a dia do nosso negócio. Mas para a gente fechar, assim, com chave de ouro, e aí, para o nosso ouvinte que está nos ouvindo aí, compartilhar com aquele amigo que está lá do outro lado e precisa fazer um planejamento estratégico para sua loja, para o seu varejo, para o seu e-commerce, para o seu supermercado, já curte esse episódio aí, manda para o seu amigo. E o Felipe, eu queria uma pergunta para fechar, assim, como é de praxe, eu gosto sempre de trazer a última pergunta como um elemento prático. Para quem está nos ouvindo aí agora, legal, ouvi o que é planejamento estratégico, entendi a importância, sei que eu preciso ter alguns indicadores ali, sei que a reforma tributária vai impactar na minha estratégia, né, de praxe, mas qual é a principal dica prática para aquele empreendedor, para aquele empresário, para aquele gestor que normalmente evita ali, o que ele tem que evitar de não fazer no planejamento estratégico ou como que ele tem que fazer na prática para aquilo ali não virar um papelzinho só bonito pregado na parede, olhe lá. Esse é um ponto que a gente vê muito na prática, né? Em algumas empresas que a gente trabalhou e participou nessas decisões, ajudando na estratégia, né? A pergunta é essa, qual é a estratégia da companhia? Por isso que serve isso muito para sucessão, para liderança. Eu vou executar. Eu vou executar qual estratégia, né? Para onde que eu preciso de dirigir? Mas a pessoa até faz. Comece pelo básico, né? Não tem um planejamento estratégico. Você tem pelo menos umas metas de 2026? Trace as metas de 2026, o quanto que você precisa de faturar, se você vai querer abrir uma loja ou não, o quanto que eu preciso de melhorar meu ticket médio, por exemplo, para ter aumento de receita, ou eu preciso de fazer uma mudança na minha banca de FLV, porque isso vai trazer melhoria, eu já tenho algumas escutas nesse sentido. Então, comece pelo básico. Mas para não ficar debaixo do teclado, como muitas vezes a gente já percebeu, comunique a sua estratégia. Porque às vezes a pessoa até... Claro, às vezes com uma ausência de ferramenta de conhecimento, ele tem uma estratégia, mas está na cabeça dele. Ou ele fez, anotou e ficou debaixo do teclado. Não tem como as pessoas executarem alguma coisa que não sabem. E outra coisa, tem que ficar relembrando, hein? E tem que ficar relembrando. Então, pode ser um documento simples. Sente com as principais pessoas que façam a sua execução acontecer e comunique para ela a estratégia
De preferência com o porquê isso. Olha, precisamos de abrir um e-commerce. Não trabalhamos com e-commerce. Então, nós precisamos de abrir um e-commerce. Essa é a minha estratégia para 26. Abrir o e-commerce, faturar pelo e-commerce. Por quê? Traz um contexto que o mercado está indo para esse lado, que a gente tem demanda. Então, você vai dar um direcionamento, ainda vai dar o propósito com o contexto. Por que nós estamos fazendo isso? E aí vai ter uma clareza das pessoas de muitas vezes falharem, como você está trazendo aí, mas eu estou fazendo isso aqui porque eu preciso do e-commerce. Show de bola. Bom, Filipão, muito obrigado. Foi excelente gravar aí com você mais uma vez, falando sobre planejamento estratégico, para entender o empreendedor na prática, que vive lá o dia a dia do varejo, como que ele pode fazer o planejamento estratégico dele de forma simples, objetiva, e como isso pode transformar o resultado do dia a dia da empresa. Pode parecer chique, pode parecer que não é para você, mas você precisa ter um planejamento estratégico e um plano claro para o seu negócio. Se você quer jogar um jogo diferente, se você quer começar a partir de agora, ter resultados mais consistentes, a gente fala muito de constância, não adianta nada eu ter um ano maravilhoso e no outro eu consumir todo o caixa que eu gerei, ou um semestre maravilhoso e consumir todo o caixa no semestre seguinte. Isso já tem que estar preparado, você já tem que estar organizado. Então, se você quer jogar um jogo diferente, siga a MaxUp nas redes sociais, ativa a notificação do sininho do podcast Gestão 360. A gente tem episódios todos os meses, episódios novos, conteúdos práticos. E também baixa o e-book que está na descrição desse podcast, também vai estar lá no site da MaxUp, para fazer na prática o seu planejamento estratégico e começar a mudar o jogo que você está jogando. Mudar o jogo para mais performance, mais resultado e mais lucro. Muito obrigado por mais esse episódio, nos acompanhar por mais episódio e siga a gente aí para novos episódios e novos desafios. Abraço. Ufa! Passa rápido demais. É. Não tem lógica, não. Tipo assim.